Tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Na semana passada, muita gente ficou, se não exatamente surpresa, ficou muito chocada com o aumento da popularidade do presidente Bolsonaro. E foi especialmente chocante porque se deu na mesma semana em que o Brasil atingiu a marca trágica de mais de 100 mil mortos por Covid-19. E é interessante pensar sobre esse fenômeno quando a gente lembra do começo da pandemia, quando muita gente, até o próprio presidente Bolsonaro, imaginava que a pandemia pudesse impor ao país uma espécie de caos social, que uma grande parte do povo brasileiro, que já vive muito pressionado economicamente, nas suas condições de habitação e de saúde, não iria suportar o aumento da fragilidade econômica. E esse caos não aconteceu, certo? Muita gente atribui isso ao auxílio emergencial, que manteve uma renda mínima para milhões de famílias, e sem dúvida isso foi fundamental. Mas talvez haja alguns outros motivos, e um deles me parece ser uma das pautas mais importantes que a gente não observa muito bem, que é a gigantesca capacidade que justamente a base da pirâmide econômica do país, o povo brasileiro, a capacidade que ele teve de se auto-organizar, de estabelecer redes de solidariedade, redes humanitárias, redes de socorro e de apoio mútuo. E é por isso que o meu convidado de hoje é uma pessoa muito interessante de ser escutada, porque ele trabalha diretamente com isso no país e, na verdade, no mundo todo, na auto-organização das favelas. Ele é o presidente nacional e global, na verdade, da CUFA, a Central Única das Favelas, o Preto Zezé. E ele é uma pessoa muito interessante de ser escutada, não só porque ele é digamos, um especialista na auto-organização das favelas e periferias, mas ele faz uma análise riquíssima das condições históricas, da realidade social, da realidade econômica e cultural e espiritual da maior parte do povo brasileiro, que, novamente, vem sendo a real razão pela qual esse país ainda não entrou em caos, já que o Estado brasileiro escolheu decididamente se isentar de responsabilidade. E as consequências dessa auto-organização e da intensificação desse processo que vem de séculos, mas que se intensifica justamente numa crise sanitária, a gente quer discutir muito com o Zezé de que maneira que isso pode impactar a política real do país daqui para frente. De que maneira que essa auto-organização, que essa incidência do povo pode começar a entrar nas instituições e mudar não só a política brasileira, mas o imaginário político e social do país. Então a gente fala sobre o aumento de popularidade do Bolsonaro, sobre o auxílio, sobre a proximidade, sobre a distância da esquerda em relação às favelas. A gente fala sobre intelectualidade das favelas, a gente fala sobre tanta coisa, sobre a influência do Brasil no mundo, sobre a influência do mundo no Brasil e na auto-organização das favelas. A gente fala sobre o Black Lives Matter, sobre o George Floyd, a gente fala sobre tanta coisa importante, mas basicamente sobre como essa condição da pandemia, na verdade, não é uma grande novidade para as favelas. E agora que essa pressão se democratiza no país inteiro, talvez seja um ponto importante de inflexão na nossa história política. Então, com vocês, o presidente da CUFA, escritor, produtor cultural e grande amigo, direto de Fortaleza, Ceará, Preto Zezé. Zezé? E aí, Torturra? E aí, meu caro? Há quanto tempo, cara? A última vez que a gente se viu, né? Tava junto com o Carl Hart. Foi com o Carl Hart, não foi? Um evento lá no Rio, bicho. Na Maré, foi no lançamento do Movimentos, não foi? Ou foi depois disso? Não, foi antes.
Ah, então eu te vi no E a gente movimento. foi lá para Maré e tava tendo um movimento lá, assim. Não, isso eu me lembro, mas eu lembro que a gente se viu depois, então, no lançamento do Movimentos, do Raul Foi também, lá na Santiago, Maré. lembra? Era, Acho que foi lá no Galpão, lá na Maré. Já tem uns anos, né? foi legal lá, hein? Foi massa, movimento super importante da Acho que nem a rapaziada pessoa mais lá. pessimista imaginaria que o Brasil ia chegar onde a gente está hoje. Pois é, né? E olha Se que eu bem que sou nas pessimista. favelas, para nós, muitas das coisas que está acontecendo agora Hum, é meio novidade, né? é. O negócio agora é que está democratizada a tragédia, mas com a gente já estava difícil já, né? Polícia, polícia matando pra caralho, facção. Difícil. O Brasil está entrando numa roda aí que, se não cuidar, vai demorar uns tempos aí para sair, hein? Vai, né, Zezé? E o que você está achando disso tudo, hein? Eu não tenho nenhuma pergunta muito clara para te fazer, mas eu queria te escutar como presidente da CUFA mesmo, que eu acho que é algo tão central, né, para a gente entender o que pode ser o futuro do país e de que forma que a sociedade precisa se reorganizar, que eu acho que essa é a questão, né? Isso não vai ser resolvido através do Estado, não vai ser uma coisa de cima para baixo. Acho que isso está bem claro, né? Era assim, a gente entrou nesse processo e a gente teve meio que fazer o que as empresas chamam de reversão da matriz produtiva, né? Hum. Então a gente tem que fazer essa reversão de matriz de atuação. Porque assim, a gente está mais de 2 décadas na favela. E aí é a primeira vez, por exemplo, que a CUFA ela vai a público pedir grana, cara. Nunca a gente fez isso. Hum. Sempre a gente se virou e foi batalhar a nossa parada. Inclusive porque nós fomos obrigados a, a ter que fazer o quê? A chamar todo mundo. Afastamos toda a galera que era ou tinha alguma ligação com o público vulnerável. Falamos com nossos parceiros e adiantamos uma parte de grana de 3 meses para a galera que não podia ficar no nosso cotidiano. E lançamos, no primeiro momento, um documento com 14 propostas, que aí falava desde alugar hotel para idoso, renda básica, uma porrada de coisa. E lançamos uma campanha de mídia para começar a mobilizar os diversos setores da sociedade, porque ia vir uma barra muito pesada, porque hoje a gente está falando de mais de 100 mil mortos, a questão de saúde, mas na entrada, já na saída do Covid, ele já sai arrasando toda a economia que já era precária naquele período, que eram mais de 11 milhões de desempregados, a metade da galera nas favelas vivendo na informalidade, a promessa da reforma trabalhista de milhões e milhares de empregos não veio, né, cara? Então, assim, você já tinha uma galera. E quando você corta o fluxo de movimentação naquele primeiro momento, quebra essa economia aí. Aí começa a ter um efeito dominó de várias coisas. Então, a gente fez o quê? Vamos centralizar em 3 frentes. A frente, a alimentação, que era o mais básico, desespero muito grande. Só pra você ter ideia, 80% das... Assim, a favela será mais prejudicada nesse processo, mas dentro delas, mulheres. Hoje, 87% das mulheres de favela estão em casa sem poder fazer nada, literalmente. 80% dos seus negócios quebraram. 87% das mulheres de favela estão em casa hoje. E 80% dos seus negócios quebraram. O que é mais grave porque vai chegar o final do mês agora e elas não terão como pagar suas contas fixas. Sem falar que é pior ainda para aquela mãe solteira, aquela que está morando com idosos, que é muito dos casos que a gente viu. Então, pô, tu imagina, se uma mulher, uma mãe, assim, uma trabalhadora que tem alguém que ajuda ela, uma diarista, uma babá, está passando por um estresse constante devido a esse tempo de confinamento, tu imagina a mãe da favela, que nesse momento ela está pensando o que vai colocar para os filhos comer e amanhã o que vai ter no café da manhã.
né? Então as pessoas comentam até que assim, mas o vírus é democrático, até porque os ricos, e foi uma galera daqui que trouxe os vírus, né, cara, que foi com uma festa na Bahia, ainda lembro disso, todo mundo começou a falar, nós estamos todos no mesmo barco, eu disse sim, talvez a gente esteja no mesmo naufrágio, porque nesse mar tem gente de jet ski, lancha fazendo churrasco, tem uma porrada que nem boia tem. E aí o Titanic era o mesmo barco, né? A Titanic era um barco só, e tinha a primeira classe, tinha a classe do meio, tinha o pessoal que ficou no porão que não conseguiu sair, né? E aí você tem a segunda frente, que é de higiene e limpeza, porque a campanha foi feita em torno do álcool em gel, mas, 40% das favelas, da população de favela, não tem água regularmente. E a gente teve que distribuir sabonete, Tortura, que é o básico. Então, água e sabão, 40% das pessoas não têm. Tu imagina isso. E uma comunicação de isolamento social, lockdown, quarentena, de coisas extremamente alheias ao universo das favelas. E o mais grave disso é porque parte das favelas, ela teve que manter os serviços essenciais. O cara que limpa a rua, a moça do supermercado, o irmão lá do posto de gasolina, a massa hospitalar, trabalhadora que vem desses lugares, né? Então essa já não teve direito nem isolamento. E a outra parte, pelo nível de desigualdade que é o Brasil, já vivia isolado socialmente de direitos. Então esse era o cenário, né? É o cenário que se apresenta com o Covid. E aí, o que a gente começou a ver? Foi meio que entregamos bilhetes, o avião subiu, tem que montar ele no céu e não pode cair. Então nós tivemos sempre que desenvolver as nossas alternativas desses processos. E aí a CUFA acabou virando, por essa escala que ela tem, de estado, 26 estados, mas do Distrito Federal, uma grande interface, uma grande rede de interface entre grandes players. Então, assim, tu tem desde JBS até Volvo, que botou os carros para fazer logística, VR, PicPay, que fizeram um pool de empresas grandes, né? Até empresas multinacionais. E foi a CUFA que fez essa mediação, assim, foi a CUFA que virou essa... E a CUFA virou a interface entre esses players que queriam doar em grande escala para lugares que o Estado não chega, ou para pessoas que não estão em alguns programas, e pessoas que precisam desesperadamente de alguma ajuda. Então a CUFA acabou virando esse player. E aí com as campanhas de mídia, os músicos, os artistas fazendo lives para a CUFA, todo mundo, da Anitta ao Eduardo Costa. Então, assim, do Tico Santa Cruz ao Fagner. Então teve gente de tudo que é jeito. Isso foi legal porque no processo em si, a gente teve, assim, uma adesão monstruosa. Por incrível que pareça, a CUFA, a gente naufragou, morreu, sobreviveu. Na primeira semana eu morri, mas agora, aí na semana que vem a gente não morre. Tipo a música do Belchior, tá ligado? Então a gente naufragou, capotou, se afogou, voltou. E, bicho, impressionante. A gente tá com mais de 5 mil favelas articuladas. A gente tá com algo em torno de 100 mil pessoas na rua. Já chegamos a 3 milhões e meio de pessoas, Toturra. E, transformado em grana, a gente já mobilizou algo em torno de 113 milhões, 112 milhões e meio a preço de hoje, que está lá no nosso site, mãesdafavela.com.br. E grande parte disso é de transferência de renda direta para essas mulheres, que, embora sejam as mais sacrificadas nesse processo pela sua condição, quando o dinheiro chega nelas, é impressionante a rede que é ativa em torno dela. Proteção social de crianças e adolescentes, e idosos, mais tempo livre para ela se engajar em outras paradas. Muitas dessas mães atendidas viram mães engajadas nas frentes de emergência. Articulação da dívida do comércio local. Essa mulher entende tudo sobre rolar dívida, sobre administrar déficit. Ela devia ser chamada para as reuniões do Ministério da Economia para fazer essa gestão de crise econômica. E hoje a gente está nesse cenário, articulando agora propostas. Criamos uma empresa chamada Digital Favela, que é uma empresa de micro-influenciadores. Ou seja, ao invés de chamar os grandes artistas e tal, as grandes empresas quiserem falar com esse território, pagam essas empresas, o cara que tem lá seus 300, 400 seguidores fiéis e orgânicos, ele vai lá receber uma grana para fazer essa comunicação, né? E lançamos uma plataforma indicada para negros, que é o Black, que aí é o nosso espaço o álbum de família, é o lugar de cuidado, de falar de afrofuturismo, da política, dos negócios, indicada para negros, mas existe uma cota lá de branco, em torno de 10%, vamos dizer assim. Está todo mundo aceito lá. Para a gente sair um pouco dessa agenda que empurra a gente sempre para falar de tragédia, desgraça e tudo. Eu vi muito isso na pandemia. Quando a galera chamava a gente, só falava de violência, morte. Eu dizia, antes da pandemia, mesmo em crise, a favela produzia um volume de consumo de 119 bilhões.
Então, isso é o PIB do Uruguai, é o do Paraguai e da Bolívia juntos, cara. Então, não é qualquer coisa. Então, a favela não é só carência e tragédia, ela é também potência. E a forma que ela desenvolveu e desenrolou nessa pandemia mostrou que mais que isso. Nós saímos de um ambiente de criminalização para um ambiente de pautar algumas políticas, né, cara? Isso, para mim, é que é o novo de agora e que eu acho que a gente tem um caminho a trilhar com algumas mudanças que estão acontecendo no mundo. E é isso que eu ia te perguntar, Zezé, que eu acho muito interessante essa sua fala inicial, porque tem esse mantra que a gente escuta muito antes do vírus aparecer, que é o da auto-organização. Como que a favela representa muito nós por nós, né? E a CUFA, eu sei que vocês sempre tiveram um papel e uma missão muito clara de fazer com que isso se potencialize. Mas eu acho que agora isso toma uma dimensão bastante diferente, porque assim, com um Estado que escolheu se ausentar, no momento de uma crise social inédita, nos últimos 100 anos a gente não viu algo parecido com isso, tanto em termos de saúde pública, quanto em termos de ausência de Estado, de um Estado que escolheu a ausência, essa auto-organização ela pode representar, de fato, um outro futuro de organização social mesmo, né? E aí eu te pergunto, assim, de que maneira que você acha que essa auto-organização e a tecnologia social que está sendo avançada agora nessa pandemia pode ter impacto na política real no futuro? Porque é isso que eu estou olhando, assim, eu acho que não tem, eu realmente não vejo muita saída se a favela e essas soluções que estão sendo produzidas, elas não avançarem agora em direção ao Estado mesmo, sabe? Ocupá-lo de uma outra forma e não simplesmente demandar, né? Sim, assim, tem um histórico nosso, né, cara, que é tradição do Brasil, que os movimentos sociais que defendem o que nós estamos chamando de agenda pública, foi meio que parido todo mundo no mesmo bojo, né? As organizações sociais, né? As centrais sindicais, os partidos de esquerda. E isso tudo ficou muito intrínseco, muito junto, né? O partido com suas frentes específicas, todas as causas, cada partido tem o seu grupo. Se você olhar, vamos pegar causa racial, cada grupo tem o seu grupo de negros para chamar de seu, grupo de mulheres e tal. Pode crer. Isso durante o tempo foi luta social, então era muito efervescente. Quando você tem esses grupos de esquerda indo para o poder, você tem uma ascensão desses grupos, o preenchimento de parte das reivindicações de lacunas que esses grupos reivindicavam, a ocupação de estrutura de Estado por essas organizações que sempre viveram de demandar, de defender a agenda pública da sociedade, e você tem uma anexação de agenda pública dos movimentos a partidos políticos que ocupam o aparelho de Estado e passa toda a interlocução a se dar em torno do processo eleitoral para se manter nesse mesmo Estado. Sim. Eu não estou dizendo que isso foi ruim, não. Eu estou dizendo que isso gerou grandes ganhos da inclusão do negro, da mulher, né, dos indígenas, das questões várias. Eu sou da região do Nordeste, do Ceará. Eu vi acontecer energia, geladeira, ensino, instituto técnico, uma porrada de coisa. A economia melhorar e muita gente ascender, tem uma visão muito, às vezes eu acho simplista ou que vulgariza a ideia de consumo, mas para quem nunca teve num país de herança de 380 anos de escravidão, onde os trabalhos forçados gerou riqueza e você nunca teve acesso a nada, acessar as riquezas que você produz com o seu trabalho num país de 388 anos de escravidão é muita coisa no imaginário social. Acho que falta a gente cair mais sobre isso. Mas, enfim, o que acontece com isso? Com todos esses ganhos, nós tivemos um prejuízo que eu acho que é um dos maiores. Eu acho que a primeira coisa é quando a gente não consegue fazer uma disputa pedagógica para que a massa gere senso crítico para reivindicar políticas de Estado e não de simpatia ou conveniência com governos que ocupam essa máquina de Estado. Quando isso estrangulou de uma geração que começou a ver que tinha direitos, a gente teve convulsões permanentes e que aí, infelizmente, o campo progressista chamou de golpe, chamou de conspiração, mas era uma reivindicação popular, reivindicando mais Estado, que ali poderia ter havido alguma tensão. Você fala disso quando? Em 13? Em junho de 2013? Em 2013 para cá, você começou isso, esse volume
de coisas acontecerem, porque era outro Brasil, principalmente nos jovens, mais conectados, mais informados. Eu sou do tempo que todo mundo era careca porque o cabelo não podia ser crespo. Eu vi negros com cabelo black, e aí não é só coisa estética, é de libertação subjetiva, é de autoestima, é de potência, é de um outro olhar, é de outra ambição, é de outra busca, é de outro diálogo com o poder e com o dinheiro. E o campo progressista meio que são meio dogmático em falar dessas questões, ou acha que são questões secundárias. E isso era o que mobilizava as pessoas. Descobrimos, saímos do bueiro, agora estamos aqui, consumimos. Existe esse mundo, existe. Eu quero mais e quero o que me devem. Eu acho que essa ansiedade não foi entendida pelas questões do campo progressista, até porque tinha campo, né, cara? Assim, as eleições do campo progressista derrotaram a agenda ultraliberal durante 4 eleições. Para essa agenda ultraliberal estar agora, ela teve que ser escondida agora durante o processo eleitoral e ter um golpe contra Dilma em 2016. Derrubado em 2016, cara. Entendeu? Então, assim, para essa agenda liberal poder chegar, porque pela eleição ela não chegava. E aí o que acontece? Você tem um processo muito... que aí eu acho que se conversou pouco sobre isso, que é poder entender o que foi ganho sem ter que destruir tudo, poder entender o que foi o erro e ajustar caminhos e produzir uma nova leitura e um novo engajamento. E aí, nesse descompasso dessas questões, a gente viu a economia melhorar e o eleitor do campo progressista começou, o cara que montou uma pizzaria, o cara que começou a vender açaí, ou montou um lance que ele vendia quentinho, agora é um restaurante, ele começou a estar melhor econômica, vê isso como impacto de escolhas políticas, de mudança de cenário econômico, o cara nunca teve nada, mas ninguém falou para esse cara que isso era um processo de disputa, mesmo com os acordos que tiveram, né, as conciliações e tal, existia um campo político diferente, tentando dar um rumo, né, diferenciado do poder. Não houve isso, pelo contrário. Esse cara ficou sozinho, e aí, o que é mais interessante, esse cara sempre votou, porque eu vejo as pessoas fazendo crítica ao povo hoje, que o povo é burro, que o povo é de direita, que o povo é isso e aquilo, mas não é outro povo, cara, é o mesmo povo que votou 4 vezes na esquerda, entendeu? E ele migra porque por vários elementos. Eu acho que tem várias coisas, vários vacilos que foram dados. Acho que o primeiro deles é essa coisa do esvaziamento, do engajamento da agenda pública e passar a dialogar com esses territórios através dos grupos evangélicos. É tanto que onde, por exemplo, o Marcelo Crivella ganha no Rio de Janeiro da eleição do Freixo, para desmentir de novo que esse governo que está aí foi eleito pelas elites, é onde o Lula e a Dilma sempre ganharam no Rio de Janeiro. E onde o Itzel também ganhou no Rio de Janeiro. Né? Aí você vem esse esvaziamento do engajamento. Outro elemento, eu acho que vulgarizar ou gourmetizar o debate da corrupção. O cara que está na quebrada, na favela, ele vê o posto zoado, os políticos estão roubando. Ele vê a quadra de esporte não reformada, o político roubaram o dinheiro daqui, roubaram o dinheiro da merenda. E naquela onda de criminalização da política, infelizmente o campo progressista foi para uma beira moral. Eu vi em sites de líder partidário, eles publicando lista de ranqueamento de corrupção. Então, o primeiro era o PFL, depois vinha o PMDB, e o quarto vinha o PT. Porra, quando eu vi aquilo ali, eu disse, Deus do céu, os caras não compreendem seletividade da justiça e acham que fazem parte do sistema, só pode para fazer essa minha... Quando, na verdade, prometeu se não roubar nada, cara. E aí há uma vulgarização e gourmetização do debate da corrupção, que foi para aquele negócio de fila de supermercado e vaga de carro do idoso. Cara, a grande corrupção, porque acontece, é estrutural, de corporações que se apropriam da receita pública. Claro. Mas isso é um tema que é muito caro ao povo e o campo progressista não quis encarar esse debate de maneira que era para ser feita, inclusive pedagógica, para as pessoas entenderem por que tem corrupção. Aí nisso, né, você tem outro elemento que aí vem a segurança pública. O cara, lembra do cara do açaí, do restaurante, da pizzaria? Aquele cara começou a ser assaltado o tempo todo, cara. Roubar o empreendimento dele. Aí ele começou a fazer, sabe o quê? Chamar os policiais da quebrada e falar, porra, fica aqui, negocia aqui comigo, fica por perto daqui do meu comércio, que eu prometo. Nisso aí, começa esse cara a ficar com medo da violência, que não se discutiu isso. Eu acho que o campo progressista não só não colaborou para mexer na estrutura de segurança pública, né? Como foi feito na Constituição com o SUS, como conquistou o SUAS. A segurança pública continua a mesma estrutura desde a ditadura, só mudou que o inimigo era o comunista e agora é o jovem preto da favela. Certo? E não se mexeu nisso, pelo contrário, se agravou na medida em que, não tendo projeto, e a gente viu o Pronas, que era uma grande acena, a primeira vez que a gente sentou com policiais para discutir segurança pública, ou seja, pela primeira vez a segurança pública virar política pública de Estado em nível federal, mas acabou virando um programa eleitoreiro também, mas era uma grande ideia naquela época. Era uma grande ideia mesmo, né?
Era do cacete. Pela Política primeira de vez, droga, né? Eles chegaram a falar brevemente sobre política de droga diferente, a gente viu uma janelinha e fechou rápido, né? E aí o que acontece? Quando fecha rápido, o que fica? Fica a nacionalização dos presídios, junto com isso a nacionalização das facções. Claro. Naquela lei lá do usuário, do maconheiro, que eu chamo a lei do maconheiro, até brinco com o Lula às vezes, que se despenaliza o usuário, ok? O usuário não será mais preso, mas o tal do jaburu, não sei como é que os caras chamam, que mete dentro do projeto. Jabuti. Jabuti. Eles colocaram o tráfico como crime hediondo, que sai do 12 para 30, está mudando do 12 para 33. E aí o que acontece? Como não se houve uma reforma do sistema de segurança pública, como todo não criou o SUSP, o fundo e tal, controle social, aquela porra, quem define quem é traficante e quem é usuário? É o policial e o delegado no caminho da delegacia. Se não tiver um dinheiro, se não tiver uma negociação, um parente importante, um bom advogado e tal. Nisso, o legado é a terceira maior população carcerária do planeta. Que o usuário é preso como traficante. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Porque você não podia mandar em cana mais você não podia mandar mais em cana o maconheiro. E aí o policial falava, então eu vou te enquadrar como traficante, porque eu não admito que esse cara saia hoje solto à noite. E aí, nesse discurso da violência, onde é que começa? Aí começa as capturações, que eu acho. E a gente viu isso muito claro. Começa o primeiro equívoco, xingar os evangélicos. Já é o primeiro problema. Como é que eu estou 4 eleições com você e agora você me xinga? Aqui na minha cidade teve um evento, ninguém me disse, eu vi, organizado pelo Cid Gomes, no segundo turno da eleição da Dilma com a Aécio, que tinha aquele debate do aborto, e a Dilma meio que escorregou ali, ficou naquele vai, não vai, né? Uhum. E quem estava na bancada organizada, só alguns nomes que eu vou dar, e defendendo a Dilma, orando por ela e fazendo discursos assim com a comunicação no meio de 5 mil pastores. Coisa de doido. Magno Malta. Eu lembro. Marcelo Crivella. Eduardo Cunha. Marcos Feliciano. Eu lembro. O mais light era o Gabriel Chalita. Que é light mesmo, né? Hoje é light. O Eduardo Cunha estava nessa galera também, lá, né? E uma coisa é você discutir com esses caras, questioná-los, dividido, mas não é igual tendência do movimento estudantil. Aquele cara ali é um aconselhador, é um acolhedor, é um cara que mexe com a fé, com o imaginário, com o sentimento, com a subjetividade, com a identidade e a crença das pessoas. Enfrentá-los não é do mesmo jeito que a gente enfrenta em guerra de movimento estudantil ou de chapa no sindicato. E, de novo, começa um xingamento descontrolado para essas pessoas, quando lá na base, esses grupos, pela ausência de engajamento e de infraestrutura da presença estatal, esses grupos é quem estavam representando um papel importante de trabalho de base, e é de base mesmo. Nessa hora pode ir lá, eles estão nos hospitais, nas cadeias, no morador de rua. Mas aí você está falando mas aí você está falando dessa turma mesmo. Da base, não, a base é evangélica, na favela. Mas você está falando do Feliciano, você está falando do... Esses caras estavam defendendo. Então, mas esses caras saíram, né? Esses caras não foram xingados. Mas aí é que está o problema. Quando eles saem, como eles têm projeto de poder próprio, é tanto que eles estavam no governo do Lula, no governo da Dilma, no governo do Temer e elegeram o Bolsonaro. Quem elege o Bolsonaro não são militares, as elites, é a base popular evangélica, cara. Ela que ajuda a dar o empurrão. E aí você tem um problema sério, que esses grupos estão estruturados com mandato, emenda, rádio, televisão, igrejas, e um negócio assim, esses líderes em cima, eles já não são, cara, mais fé, não são mais igreja. Eles estão em todas as áreas, estão nas empresas, eles estão nos governos, estão no crime, eles estão em tudo que é lugar, cara. Eu sei. Estão em tudo que é lugar. É teocrático mesmo, é totalmente diferente de igreja, é um projeto de... né? Imagina se eles entram em consenso e elegem um Khomeini. Adeus Brasil, nós estamos, já era. E aí você está dado o caldeirão. Tá quase lá, né? Tá quase lá. Tá quase lá. A Mari está aí, presidenciável já. Aí você tem outra coisa. O nosso enredo de direitos humanos ficou em quê? Denunciar a violência da polícia. O que os caras fazem? Captura isso e diz, lá pro seu Zé da pizzaria que votou no Lula, tá vendo aí? Eles defendem bandidos. E quer acabar com a polícia militar, né? E a base caindo de pau, a bala comendo, guerra de tudo que é jeito na favela. E com a polícia tu ainda filma. Lembra da ocupação militar no Rio? Claro. O Braga Neto, que era o comandante, vinha toda semana ter que dar coletiva. Aquele era instrumento de controle, mesmo com a força de Estado, mesmo discordando. Mas o cara que está na favela, no meio da bala,
ele não está numa de escolher o que é melhor, é o que é possível para que a bala pare, porque só quem vive na quebrada sabe que um tiroteio daquele para comércio, escola, linha de ônibus, você fica deitado no chão, não sai ninguém, criança não sai, é chororô, trauma, bala comendo. E aí você passa a também tratar a segurança pública como o inimigo, quando, na verdade, a base da segurança pública, dos trabalhadores da segurança pública, como a gente falou lá no Pronas, vem desses mesmos territórios e também são capturados. Aí tu tem a crise econômica, que o Levi acabou com tudo, né? Porque a Dilma foi eleita, derrotou o Aécio, mas ela bota na economia o programa que ela jurou combater, que foi derrotado, né? Muito doido, né? E aí você tem a crise econômica, desemprego, aí você tem um cara frustrado que votou, um cara que se sente traído, um incômodo nervoso no conservadorismo nosso, porque o pessoal era contra a maconha, contra gay, contra sapatão, contra LGBT, contra ascensão, contra negro. Tinha isso no Brasil. Isso foi acirrado como pauta central. E aí deixou-se de fazer uma disputa de estrutura de sociedade, e essas pautas desses grupos que ascenderam ficaram muito fortes. Isso gerou um incômodo no cidadão comum, que não acompanha a complexidade na cabeça dele na escala de prioridade, não está legalizar a maconha. Ele não compreende, às vezes ele não é nem contra de ver dois caras, mas ele não compreende como é aquilo. E a gente colocou esse cara no lugar do homofóbico, no lugar do misógino, no lugar do fascista, no lugar do fanático. E aí esse cara foi indo. E foi indo e foi indo. Aí tu juntou violência, crise econômica. O brasileiro gosta de alguém que cuide dele, gosta de uma vantagem. E o Lula era meio isso, botava no braço, tiozão, barbudão, tomava uma cachaça, comunicava bem. Só que virou uma zorra. Então, você viu o brasileiro migrar do discurso de possibilidades de política pública e de ascensão até democrática, melhorar a democracia, para trocar isso tudo por um discurso de ordem. E aí ficou fácil capturar esse desespero, essa mágoa com promessa de arma, promessa de acabar a corrupção, que o PT ficou como o partido mais corrupto da República, e não todos, como o ranking que eles botavam, eles mesmos pregaram no início, né? E também a lógica punitivista, ficha limpa, essas coisas tudo aí, foi tudo a turma que criou. A cobra que está mordendo hoje o campo progressista foi criada pelo próprio campo progressista, cara. Né? E aí o que é mais doido? Falta alguém para coroar essa redenção daquele cara que estava ali sem ver ascensão de nada, meio desvantagem, a classe média que foi achatada, porque como o Lula diz, os ricos ganharam e os pobres também. Mas do quem ficou no meio, massacre total. E aí o que aconteceu? Vem alguém para redimir o provedor, o cara que vai botar ordem na vagabundagem, que vai sentar-lhe a bala, o discurso punitivista no extremo, e você tem um cara que capitaliza tudo isso nesse momento de desesperança. E aí vem... Por isso que quando as pessoas falam, é tudo culpa do presidente. O presidente é um sintoma desse processo que vem. E digo mais, se o presidente cai hoje, esse processo não cai junto, não. Ele continua. Porque está entranhado e veio à tona de uma maneira que nós vamos ter que trabalhar muito para juntar os cacos para construir uma agenda pública possível. O que é agenda pública que nós estamos chamando? É a agenda da sociedade sem aparelhamento político de ninguém, com a perspectiva do que surgiu agora, que está bem bacana, que é o enfrentamento da desigualdade, taxar lucros e dividendos, está todo mundo falando disso. Nunca se falou tanto dinheiro no SUS, dinheiro para a política social, agora vem a renda básica como debate. Nem partido e nem em cima de eleger algum político. Para quê? Para poder pautar a política, como a gente já viu algumas iniciativas, e garantir que a sociedade retome de novo a participação qualitativa sem aparelhamento, sem oportunismo, porque já surge um novo herói contra a corrupção, contra tudo isso que está aí, o povo vai de novo. Então, construir essa ambiência é importante para, pelo menos, bloquear, para que um campo da sociedade que está cansado dessa loucura toda, ele veja alguma perspectiva. É uma resposta cheia de caminho aí, Zezé. Mas eu queria te perguntar, então, assim, em função de tudo isso que você disse, como é que você lê, no meio de uma tragédia sanitária, de um presidente que renunciou à responsabilidade que ele deveria ter, uma crise econômica que, como você muito bem sabe, afetou imediatamente a base. Como é que você explica os números do Bolsonaro que subiram e a forma como a grande maioria do povo brasileiro ainda não entende ele como o grande responsável por essa situação que a gente está passando em saúde pública? A
A primeira coisa é a forma que estão se enfrentando essa luta, eu acho, Bruno. O campo progressista ainda está meio na institucionalidade, no republicanismo, e como não se tem base para fazer luta popular, para pedagogicamente provar que algumas coisas são mitos, tem muito medo, não tem muita coisa, né? Mas o Joel Steve Bannon, tem tudo isso, mas tem a vida real, a materialidade, ela é tão louca que, por exemplo, nós conseguimos fazer igrejas inteiras usarem máscara, que as igrejas estavam fechadas, lembra? 4 meses? Claro. Esses 4 meses, ninguém está refletindo que foram 4 meses que não teve aqui, ó. 3 vezes na semana. Todo sábado. 4 meses. Ninguém pensou. Isso vai ter reflexo na eleição. Porque foram nesses 4 meses, aí entra a lógica de enfrentamento. Enquanto os caras querem fazer política democrática, institucional, no campo democrático, o outro lado é bala comendo toda hora. E a prova de que o tiroteio e a bala comendo deles funciona como veículo de comunicação, que a gente chama de truculência e tal, os caras acham que é comunicação, e funciona. É tanto que parte da sociedade está interpretando, por exemplo, que prefeitos e governadores têm uma responsabilidade e não acham que o presidente atrapalhou os mesmos. Que, sobre a outra coisa, é, de novo, a vulgarização. Tem 2 elementos perigosos, quando os caras dizem, é só o dinheiro, por isso que os pobres votam. Na certeza. Parece que só os pobres têm interesse, né? Porque os classe média não votam por interesse. Não vota por dinheiro, por vantagem. Os ricos não também pensa em dinheiro, nem né? pensar, né? Rico, então, ninguém imagina. Por interesse. Rico, então, imagina só. O que eu acho que perdeu, nesse debate do benefício, cara, é muito doido, porque o governo deu 200, a pressão da sociedade que chegou a 600, ninguém capitalizou isso. Está vindo de novo o debate da renda básica. Se não capitalizar, se não fizer comunicação de guerra, para dar uma cara a um campo, para dar formato a isso, vai ter um problema, como a gente avisou lá em 2015, tá aqui, inclusive está até aqui o livro, lembrei agora, olhei para ele, nós apresentamos isso aqui para o governo, que é a pesquisa, um país chamado Favela, o Celso está escrevendo até a apresentação, o Celso está Renato Meirelles, que era falando que, na escala de percepção do cidadão médio, somente 0,4% da população identificava que as melhoras na sua vida eram objetos de decisões de políticas públicas. E nós falamos pro Lula, tem alguma coisa errada aqui, ó. O cara tá achando que é Deus, que é a família, que é o esforço próprio, e lá na rabeta, 0,4 é o governo que está ajudando o cara. 0,4, né? 0,4. 0,4. Já tinha um problema grave de comunicação aí, Bruno. O discurso de meritocracia ganhou muito, né? Ganhou tudo, né? A teoria da prosperidade se criou e se fortaleceu aí, meu sei. E aí o que acontece? Você tem uma dificuldade de novo agora, que é o maior perigo, tem dois caminhos que eu estou vendo no campo progressista seguir, que dá até para juntar. É um negacionismo xingacionista. O pessoal acha que só negando a realidade e xingando o pessoal vai funcionar. Não vai, parceiro. E agora tem um outro discurso mais louco. Vamos voltar para a base, como o Brau disse, né? Tem gente querendo voltar, mas sabe qual é a posição de voltar? É tipo como se fosse aquele cara assim, ó, a gente conhece vários tipos desses na quebrada, tá ligado? Eu vi que o pessoal ficou até meio incomodado quando o Emicida falou lá no Roda Viva, mas é porque a gente vê na quebrada o tempo todo isso, cara, e o rap é muito relato. O cara tá ali, aquele casal sofrido, a mulher grávida, tem um filho ali, o cara se larga, vai embora, mete o pé e larga a mulher. Depois a mulher se arrumou sozinha, meu irmão, ajeitou o dente, o cabelo, cuidou da vida dela, tá na academiazinha da quebrada, ali cimentou a frente da casa dela, não tem mais esgoto, botou os filhos na creche de 150 conto ali, tá cuidando, no celular dela tem, no zap dela tem 3 namorados do pagode, da igreja, um do forró. Pergunta pelo menos, malandro, se ela quer que o cara apareça pelo menos na vizinhança. E tem grupos que estão achando que vão voltar aquela ideia de vanguarda e a base cega que vai cegamente seguir esses grupos. Quem não entende é que hoje já tem autonomia e leitura de realidade e elaboração intelectual nesses ambientes que muitas vezes dispensam até a leitura de intelectuais. Então a relação, e eu não sou daqueles que estou dizendo que nas academias só tem uns boy alienados e nós que somos pão, não. Eu não faço essa dicotomia, porque para mim é tiro no pé, porque se a minha ação tem conhecimento, base de estudo, ela é muito mais qualificada. E se o conhecimento elaborado na academia dialoga com o que a gente está fazendo na base, também vai crescer muito. E nós precisamos dessa leitura de reflexões, de filosofia, de ciências políticas, de outra leitura, percebe? O que eu acho ruim é quando se hierarquiza o negócio e começa essa
essa disputa de protagonismo, que eu chamo de a luta insana pelo monopólio do bem, tá ligado? Tem uma luta pelo monopólio do bem muito louca rolando, Total, que né? impede que eu possa ver potência no Bruno e que o foco seja só as nossas oposições. Aí o Bruno, o Bruno vai virar o cara branco, hétero, da classe média, playboy, da vida augusta, não sei de quê. Sabe o que vai acontecer? A maioria dos perfis líderes da esquerda hoje, dos partidos, são todos esses perfis. Vai estar uma esquizofrenia, dá um nó na cabeça para resolver esse processo. Vai, é muito doido, né? E o que é que eu penso também? Tem outra coisa que é fundamental que as pessoas estão ignorando. Eu acho que o Bolsonaro ele vai vir para uma agenda do social. Já furou o teto de gasto, inclusive está Já foi, né? Já foi. O time do Guedes está aí, todo dia é um desfalque. Não tem jeito, ele se ligou. E é notório, quando ele aproxima do centrão, melhora a política. Melhora tudo. As pessoas já vê que ele não arruma mais treta, já vê que ele não bota os filhos no meio da confusão. Os filhos botaram, sumiram, cara. Sumiram, você não vê falar deles. Vê porque tem um negócio agora do filho, da rachadinha e tal, mas não estão mais naquele meio de ficar xingando. Não estão tweetando mais. Não estão tweetando mais. Nada. Saiu. E o centrão tá ali, ó, jogando a bola e rolando o caroço aos seus interesses. Então, isso demonstra uma guinada que talvez aí, e aí torna mais grave ainda, o desafio do campo progressista. Se ele consegue incorporar essa agenda social, aprovar esse negócio, e não se conseguir construir um polo em que o foco seja agenda e não nomes, e que o foco seja um campo político, uma frente realmente de gente ampla, e não um partido, como protagonista único, hegemônico, pode ter 70% a 80%, porque com 20% organizado eles vão dar outra goleada de 7-1 no processo, pode preparar mais 4 anos. Mas aí você falou um negócio super importante, né? Que ele queria dar muito menos, foi a sociedade muito organizada, apoiada por muita gente no Congresso de esquerda, e você falou que a gente não soube comunicar, que não soube explicar isso de maneira muito clara, né? Assim, você acha que foi uma falha mesmo? Porque eu sinto que houve uma tentativa muito forte de várias frentes, isso foi dito, isso foi coberto, mas a sensação que eu tenho é que existe um outro sistema de comunicação mesmo, né? Existe uma realidade completamente diferente, que aí é de estrutura de comunicação, que não tem a ver só com a mensagem, mas tem a ver com o meio mesmo, né? De quais são os grupos de confiança que se estabeleceram nos últimos anos, o smartphone, o WhatsApp, que são coisas que quem está quem vê a superfície não consegue enxergar de maneira muito clara, porque isso não está no Twitter exatamente, isso não é o Carlos Bolsonaro, isso são redes que estão estabelecidas há muito tempo. Então eu te pergunto se foi uma falha de mensagem ou se foi um problema estrutural de comunicação que a gente vai ter que a gente já sai perdendo de alguma forma. Você teve 4 eleições de esquerda com essa mesma estrutura de comunicação. Mais ou menos, né? Ela se intensificou, ela mudou nos últimos 4 anos, né? Nos últimos 4, mas eu tô dizendo, você teve 4 eleições, então está mostrando que não é impossível. O que me preocupa é que a comunicação é vulgarizada também. Ainda tem gente no campo progressista na época do jornal, priorizando o jornal. Que é legal. Que é legal, acho bacana. Romântico até. Mas assim... Romântico é foda. Até é bonito o cara manter algumas tradições. Só às vezes os caras tradicional também, assim, eu guardo umas coisas das antigas que eu gosto. Mas assim, o fato de eu gostar não muda a realidade, não. Eu queria que fosse assim, a minha força emocional ajudasse a mudar a realidade, se ajudasse, né, a minha vontade. Mas assim, quando eu vejo no Ceará que a média de aparelho celular é 2 por cada pessoa, num estado de 8 milhões e poucas mil pessoas, eu fico pensando o que nós vamos fazer, qual a capacidade de entregar o jornal, e quando o jornal chegar, não ser notícia velha, tá ligado? Então assim, eu acho que é uma guerra que passa por aí, isso é inevitável. Aí quando eu vejo os caras ignorando gente que sabe disso só porque não veio da vida orgânica do campo progressista, ou sendo olhado com desconfiança, aí eu vejo de novo aquela coisa do monopólio do bem, tá ligado? Porque, assim, precisa de pessoas que pensem igual e tal. E nesse momento não cabe mais. E tem um elemento positivo, o deslocamento de gente que tem força na mídia própria, e aí, de novo, o que o povo não quer ver. O presidente
também foi eleito contrariando essas forças e estruturas de comunicação. E está enfrentando até hoje. Até hoje, olha aí. Rede Globo está de novo. Né? Então, ele também canaliza essa promessa que a esquerda fez e o medo que se tinha de uma ditadura sobre os meios de comunicação. Ele canaliza esse enfrentamento contra um setor da população que desconfiava, não gostava e até tem crítica contra os setores da comunicação. De maneira muito justa, diga-se, né? Que isso é outra coisa que estava em junho de 2013 muito forte, né? Que é uma coisa que acho que a imprensa também ficou muito apavorada, crítica, sem fazer uma autocrítica, que havia ali muito claro, não era simplesmente uma instabilidade em relação ao Estado e tal, era uma crise de comunicação. Era a maneira como as pessoas começaram a se falar de uma forma diferente que botou a imprensa em xeque, né? E a imprensa não conseguiu ler isso muito bem. Acho que você tem toda a razão. O que era uma insatisfação muito classicamente de esquerda, veio o Bolsonaro e matou no peito essa, né? Quer ver outra insatisfação? Com justiça. Na favela, cara, justiça é sinônimo de punição, pô. Então há um ódio de que a justiça só beneficia os ricos, há um ódio de que só os ricos têm vez, daí os caras devolvendo milhões e vão para as mansões com a tornozeleira, e o pobre tem que pagar a tornozeleira, senão não sai. O povo tá vendo isso, só não tem alguém que canaliza e verbaliza isso como discurso político. Ele também está com essa conta. Contra o mundo político, talvez agora, olha como está. Saiu a pesquisa do Congresso agora. Está caindo o Ibope, estava até subindo, só que isso também já reflete da capitalização que está se fazendo. O Centrão está no jogo. Quando o Centrão está no jogo, filho, aí do pescoço para baixo é canela, o jogo é bruto, o bagulho é doido, é frenético. Com o Centrão, cara, não estamos falando com os caras fraudinhos, não estamos falando com o cara que está jogando o primeiro jogo, os caras já é macaco velho. Não corre muito, mas joga pra caramba. E aí você tem, talvez, está provado também que, de novo, a pegadinha da corrupção, se você não politiza, as pessoas escolhem qual a corrupção que mais lhe convém, é provado também isso. Tem um outro elemento que aí é mais grave ainda, que eu penso é que existe um link popular no presidente. As pessoas querem negar, mas existe. O cara sai na rua, mesmo louco aí, sem máscara, tudo, gosta de futebol, mesmo vestindo a camisa de todo mundo. Esses links, eles dialogam com o imagem. E o que a gente chama de ignorante, burro dele, é também parte, as pessoas se sentem representadas nele, se sentem rejeitadas por uma elite, se sentem rejeitadas por um intelectualismo. Por isso que a guerra contra o intelectualismo, contra a ciência e o conhecimento ganha corpo. Porque existe um ódio, cara, contido na sociedade brasileira, que durante muito tempo a gente ficou fazendo de conta que não existia. Isso que existe um ódio. Não, mas é porque aqui o racismo não é igual aos Estados Unidos. Não. Aqui mata 45 mil George Floyd todos os anos. E não tem ninguém tocando fogo em nada. Pelo nível de violência aqui mata criança e o pessoal não põe fogo em nada, né? Criança mata pela polícia. E aí, aí o Brasil vem com que discurso? No meio de uma guerra, nós vamos formar uma frente ampla democrática. Acho lindo. Estamos dentro, vamos assinar. Mas essa frente democrática, ela tem como princípio e valor enfrentar o autoritarismo de uma agenda econômica, porque senão nós vamos ficar tipo a micareta antirracista. Já sou antirracista. Mas o SUS agora saiu de cada 100 que morre, 6,2 são homens negros de favela. Então não tem como ser hashtag antirracista e não ser a favor de botar dinheiro no SUS, percebe? Não tem como você ser antirracista ou da frente democrática sem garantir questões constitucionais do ponto de vista da proteção social da maioria do povo, que é conquista da Constituição, para uma agenda econômica autoritária. Tanto que agora, a única coisa que se fala é teto de gasto. Ou então o mercado acordou com ânimo exaltado. Porra, e o ânimo do povo? E o ânimo de mais de 13 milhões de desempregados? Das pessoas que não têm... Olha, Bruno, no meu estado agora chegou o recorde de mais de 170 mil pessoas salvas. Ceará, né? Vai vir um novo custo agora de como é que essas pessoas vão ter saúde assistida, porque ficam com sequelas do Covid, neurais, de locomoção, de respiração, físicas, de falar, né?
Eu tenho um vizinho que está se recuperando de um monte de coisa. Então, assim, quem vai cuidar dessas pessoas? Cadê? Onde vai ter dinheiro para a política pública? Aí vem todo o discurso agora fiscalista, que não tem dinheiro, que não tem isso. Porra, mas como? Aí vem aquele discurso do carga tributária, aquele discurso que eu fico mais assim, olhando para a cara dos caras, os caras falando da carga tributária. Aí tu pega um cara do Higienópolis, um cara daqui do Meireles, um cara lá de São Conrado, falando da carga tributária, quando o dinheiro do imposto da carga tributária retorna. Aí eu pego um cara do Capão Redondo, um cara lá da São Gonçalo, lá da Baixada Fluminense, ou do Complexo do Alemão, ou alguém aqui do Bom Jardim, que paga o mesmo preço do pão, do leite, e não recebe nenhum resultado do Estado do ponto de vista da sua carga tributária. Quem paga mais? São os pobres. Então, como é que eu vou ser antirracista, hashtag Frente Democrática Ampla, se eu aceito uma agenda autoritária que vai matar essas pessoas, que vai perpetuar o racismo como sistema estrutural de manutenção de desigualdade, que vai penalizar ainda mais os pobres, cara? Mas aí eu te pergunto, você acha que tem muita gente nessas frentes amplas que são a favor da política econômica do Paulo Guedes? Porque eu não sinto muito isso. Pelo menos assim, nos últimos manifestos, e eu sei que eles são muito só uma carta mesmo, mas eu sinto que está incluso esse autoritarismo econômico na maior parte das pessoas que estão antifascistas, antirracistas no hashtag. Acho que o Bolsonaro também fez um pouco isso, né? Ele meio dividiu uma linha um pouco mais clara, e que agora ele mesmo já está mudando, né? Indo na direção de uma economia um pouco mais popular. Mas ainda não falam de imposto, ainda não falam de... né? Não fala porque o que vai acontecer. Tocar no andar de cima, né? É porque nós temos um encontro marcado com a reforma tributária. Essa vai ser a grande treta se a gente conseguir amplificar e tornar isso mais democrático para discutir. O problema é que com a pandemia, com a falta de gente na rua, a ausência do engajamento para discutir junto ao povo, você tem só a internet para disputar. E nisso também, de novo, que o progressista apanha muito. Você da área está ligado que não está fácil. No entanto, o que está acontecendo? Você tem personalidade junto à juventude que estava 100% canalizada ou ausente do processo político, uma parte canalizada pela extrema-direita, e outra parte estava puto com tudo. Que já vem desde 2013 a galera puta com esse negócio. Que começa a se deslocar para questões como valores humanistas, ativismo de coletivos, valores comunitários, serem mais solidários, ou até mesmo deslocamento de pessoas tipo a Anitta, o Felipe Neto. Por que não? Por que não vamos perceber que é realmente uma mudança? Claro. É um deslocamento de discurso. É importante a intervenção em massa dessas pessoas. Então, assim, a gente precisa abrir mais o coração e, ao invés de falar de frente ampla, procurar mais gente ampla, porque nós precisamos somar. E aí eu acho que tem algumas questões. Vou dar alguns pontos que eu vejo avanços na agenda pública. Diga lá. Os 600 conto é uma vitória da agenda pública. Ainda desorganizada, sem organizar, sem combinar o jogo. Agora conseguimos, a CUFA foi convidada a fazer parte do comitê da Frente Parlamentar da Renda Básica. Aí tem lá a Mônica De Bolle, tem o Armínio Fraga, a Laura Carvalho, tem parte desse comitê. E outras organizações, Unicef. E a CUFA está... A CUFA está lá. A Frente Parlamentar conseguiu juntar 23 partidos políticos, 215 parlamentares. Ok? E aí, o que é o desafio agora? O desafio é, conseguir democratizar e tornar público a comunicação do que é a proposta de renda básica, e aí com desenho, com número, de onde sai, e hoje já se tem estudos vários de que com 1,5% do PIB dá para se chegar a um raio de 80 milhões de pessoas, com foco em crianças e adolescentes. Então, isso é muito importante. E aí não é jargão, é o povo da economia, dos números, das estatísticas e tal. Você tem a questão o adiamento do Enem, foi uma mobilização gigante da galera, que adiou o Enem também. E agora, para mim, o que eu acho mais simbólica foi a decisão do ministro Fachin sobre a suspensão das ações policiais nas favelas do Rio. Era para todos os movimentos de todas as favelas do Brasil entrarem com a mesma ação, porque o desfecho é o mesmo quando essas operações acontecem, em mais ou menos escala. Não é só o resultado morte, é o modus operandi que está sendo ruim, inclusive, para os policiais. O Brasil é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre.
né? Então você tem essa brecha. E aí é legal porque o Fachin cita na peça o Raul Santiago, o René Silva, Abu Baguiado, o Acari. Ou seja, existe aí, bicho, uma brecha enorme, porque a desigualdade está no debate. Eu estou discutindo com um cara, gente do dono do PIB até os moleques da quebrada. Está um debate sobre, Zezé, tem que dividir um dinheiro. Então está esse debate da desigualdade no mundo, o bagulho é desigual. Está outro debate sobre direitos e proteção social, que está muito sensível. A população sentiu muito, com todos os problemas, a importância de um SUS. SUS foi salva, vira os Estados Unidos. Eu podia estar igual aos Estados Unidos se não fosse o SUS. Mesmo com todos os problemas. Então é um debate muito sério. Quando você vê deputados de campo não tradicionalmente progressistas falando de taxar lucros e dividendos, falando em dinheiro para o SUS, há uma mudança no espectro do debate, que agora está sendo quase que sequestrada para o debate do teto de gastos. Isso é a disputa central hoje. O teto é a faca nos peitos do direito social, que tem que ser tirado agora. Porque não existe economia, que é outra coisa que não se fez um debate sério. Economia e vida. Gente, é para ter radicalizado, passado um risco. Saber quem eram as empresas que estavam defendendo isso, publicizar, usar de boicote. Porque da mesma forma que tem um cara do Madeiro, que mesmo com 7% do seu lucro poderia fazer os seus trabalhadores ficarem em casa durante um ano, você tem a Luísa Trajano, o Grupo Pão de Açúcar, que além de não admitir, está apoiando ações emergenciais, mantendo os trabalhos e fazendo o debate de uma agenda inclusiva. Lógico, dentro dos limites, eu não estou dizendo ali, questão parece que às vezes fica achando que ali é a central sindical. Não é. Estou falando de um grupo de empresários limite do capitalismo mesmo, no Brasil que tem algum consenso nessa discussão. E esse é o desafio. Como é que nós construímos consenso em cima disso? E lógico que eles têm responsabilidade com a questão fiscal, com as contas públicas, mas dá para fazer desenhos de uma pactuação social agora. Por quê, Bruno? O que eu estou vendo? O cara me perguntou, Zezé, como você está vendo a situação? Eu estou vendo a situação da seguinte forma. Falei isso, inclusive, para um assessor do Paulo Guedes, inclusive, que ele ouve muito, que foi nosso amigo de outros carnavais, foi parceiro nosso. A realidade social brasileira, as elites econômicas e políticas, elas não têm noção do quão incendiária e corrosiva e inflamável é a desigualdade social brasileira. A favela ela tem dado uma lição de equilíbrio emocional diante da catástrofe de desigualdade social que é o país. Total. Agora, não peça e não acredite, olha que nós somos do discurso do acordo, do consenso, da pacificação, mas não peça, e eu não acredito que vai acontecer, um pai de família, uma mãe de família, vendo seus filhos morrendo de fome e na sua frente, diante de prateleiras lotadas de comida. Isso não vai acontecer, gente. Não vai acontecer que essa pessoa vai ficar em casa chorando, deprimida, e você não está vendo saques, tumulto, anomalias nenhuma, nem gosto de falar dessa parada, mas você não está vendo isso. As ações, inclusive, emergenciais, nossas, que quase não tem nenhum dinheiro público, é mais nós do privado, tem chegado a 3 milhões de pessoas, mas tem núcleos que estão fazendo milhares de núcleos no país inteiro, que estão fazendo muito trabalho bacana, que segurou uma onda. Só que vai chegar no limite agora, que o Estado vai ter que entrar com outras políticas públicas, entendendo que o dinheiro que ele está botando é proteção social e é proteção econômica. Porque, ao contrário do que se dizia, abriu-se a economia, Bruno. Estamos vendo aí o povo adoecendo, vai estourar o sistema de saúde, não vão consumir, porque se tiver dinheiro vão comprar remédio, vão ficar em casa, não está subindo a arrecadação. Não sobe a arrecadação, aí diminui tudo, fundo de participação do município, fundo de participação dos estados, não tem economia para gerar, não tem investimento, não tem nada. Então, esse discurso é uma falácia. Só que como estão se fazendo um discurso institucional republicanista diante de alguém que está numa guerra, vai levar tanto tiro e só vai descobrir depois que estiver no caixão, cara. O mundo político precisa acordar. Existe um ambiente de não consenso. E, infelizmente, um lado que tem menos adesão está jogando um jogo organizadinho e com um projeto próprio. O outro está desorientado, não consegue tomar um café junto, e a briga, de novo, repito, pelo monopólio do bem e pelo protagonismo insano, está travando toda e qualquer possibilidade. Isso é muito verdade, Zezé. E você falou uma coisa muito importante, que eu tenho tido esses papos, isso vai ficando cada vez mais claro, evidente, que assim, o que salvou o país de não entrar em caos, que se falava isso muito no começo da pandemia, vai ter caos social. Vai ter caos social e o Bolsonaro quer o caos social e vai ter golpe, vão chamar o exército, falar de estado de sítio. E eu acho que o grande segredo a céu aberto aí do país é que essa auto-organização do povo foi o que segurou o próprio caos, né? Foi como as favelas se auto-organizaram, como as redes de solidariedade se
né? Se estabeleceram a CUF, o MST, o MTST, as redes de bairros e tal. Mas isso tem um limite mesmo, né? Isso vai chegando num lugar que o Estado vai precisar dar um outro tipo de resposta. E você acha que esse governo tem condição de dar resposta pela sua característica ideológica e pela estrutura de apoio que ele já fez ali no Congresso, com os militares, com o Paulo Guedes, com o mercado? O governo é tipo a pandemia, né, cara? Você não tem um retrovisor para trás para ver como é que se comportava um governo desse tipo. Você conhece um pouco do modus operandi da política, que é o que me parece que o presidente vai aderir, já está aderindo, pelos sinais, pelos resultados na pesquisa, pelas políticas adotadas, pelos passos, né, políticos adotados. E você não tem para frente, porque é algo imprevisível, né? Amanhã um cara acorda, o filho faz uma coisa, então você não tem muita, como diz meus amigos do negócio lá de fora do país, né? Eu estava fazendo com o pessoal, alguns parceiros das CUFAs lá de fora do país, os caras falam que estão com medo de trazer dinheiro para o Brasil, porque não sabem o que vai acontecer no Brasil, nunca viram isso antes. Gente tipo o empresário da Suécia, que está aqui há 50 anos, diz que nunca viu tamanha insegurança jurídica no país. Então, assim, é algo também que ninguém consegue planejar. E a pandemia, ela gerou a tempestade perfeita para todo mundo. É a tempestade perfeita, como diz o Cornel West, para você construir uma agenda de enfrentamento, juntar mais gente, construir uma agenda pública e mobilizar a sociedade, mas é também a dos caras dizer que está todo mundo mentindo, irresponsável, sou inimigo do emprego. Ou seja, eles têm, a questão é que o cara fala, somos 70, ok, só que não joga organizado. Time que não joga organizado faz igual o São Paulo na final para o Mirassol. Eu nem sou São Paulino, eu sou corintiano e estou pelo Fortaleza. Dá aquilo ali, meu filho. Dá aquela decepção. Quem joga organizado, quem tem estratégia e tática, está jogando. Quem não tem, fica só na reação. Ou seja, é só tu olhar. Tudo que chega para mim de notícia do que acontece no governo vem por redes de esquerda. Redes progressistas de esquerda. Ou seja, a mídia deles é replicada. Aí eu vejo coisas nossas bacanas. Tipo assim, você notou como o pai do debate da renda de cidadã, que era o Suplicy, devia ser o cara que estava mais bombado nesse debate. Pô. Sumiu, né? Ou esconderam. Mais provável. Ninguém some assim, né? Ninguém mais some. Provável. Mais provável. Tá. Ou pode dizer assim, desapareceram com ele. Eu até falei para ele hoje, a gente estava na reunião de trabalho da frente, eu comentei, o que eles fizeram, que a gente se encontrava em show de... A gente encontrava com o Suplicy em show de rap, quando eu morava em São Paulo, show do Racionais. Eu sei, direto. No Capão Redondo. Todo show de rap ele tá. Eu já encontrei ele umas 5, 6 vezes, no meio do povo. Aí eu falava pro Bro, o velhinho, traz o velhinho pra cá. Ela vai lá pegar o velhinho pra vir pro palco. Então, assim, você tem alguma dificuldade, porque é uma guerra também simbólica, entendeu? Eu fico vendo assim, as pessoas todas carregadas mentalmente, psicologicamente, estou vendo. Isso é parte da guerra, gente. Porra, se todo dia tu tá reagindo a uma notícia ruim, a uma ação ruim, a um corte ruim, a uma neutralidade ruim, tu fica aqui tão afundado que é uma estratégia movediça. Tu acha que tá combatendo, porque tá denunciando e falando, mas tu tá afundando, cara. Acho que você tá militando, né? E você tá se cansando, a tristeza te imobiliza, né? A frustração, ela te deixa mal, mentalmente, se tu adoece, o corpo vai junto. Quem tem questões de saúde mental tá ligado disso. Você imagina o nível de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Porra, isso os caras submetem. A realidade social já não é das boas. As questões que acontecem todos os dias não é das boas. Mas é impressionante como até pautar, ele além de fazer a agenda trágica, pauta o outro campo que deveria reagir com as tragédias, cara. É inacreditável, Bruno. E não é por falta de coisa boa que está acontecendo entre nós. Não é por falta. Eu vi, olha o que é interessante. Algumas semanas atrás, a CUFA de São Paulo, umas 40 lideranças, porque era o limite permitido, teve um almoço com o João Dória para discutir a agenda do agora isso. Agora. Foi, agora. Isso foi agora. Antes do Covid, que ele está com Covid agora, né? Ele anunciou que estava. Anunciou na semana passada. E aí, o que a galera veio dizer para nós? Olha como é doido. Porra, mas pegou mal aquela foto de vocês com Dória. O Dória, inclusive, reproduzindo o discurso de vocês e papapá. E eu falei, a primeira coisa é que a gente não foi reunir com o João Dória. Vamos mudar. Com a CUFA não funciona esse discurso
cativeiro ideológico. Com a gente não funciona, nós somos preto liberto. Então, nós estamos noutra vibe. A gente foi reunir com o governador de São Paulo. Claro, Foi evidentemente. eleito pelo cidadão de São Paulo, numa eleição democrática que todos participaram e votaram, e o povo escolheu ele. A democracia não pode ser legal só quando vota só em quem a gente gosta. Não, ele é Então, governador, reconhecer claro, isso, evidente. se nós estamos dando pela democracia, temos que reconhecer primeiro isso. Outra coisa, nós somos uma instituição que discute institucionalidade, pautar a política com a nossa agenda. Se o governador, inclusive, incorporou a nossa agenda, é sinal que foi vitoriosa o que Não, a gente vocês foi são a pautar CUFA, lá. né, cara? Vocês são a Entendeu? CUFA, não é? E a outra coisa, o mais estranho, não somos nós com o governador. O mais estranho é os governadores que vocês têm interferência não se reunir com a gente e o Dória reunir, cara. Numa agenda que é de interesse do nosso povo. Não fui lá elogiar em nada, fui lá para ir nada. Pelo contrário, nós temos uma relação institucional, respeitosa, sem promiscuidade com o poder público, inclusive entendendo que amanhã pode ser um governador de outro partido e terá a mesma dignidade e a mesma relação institucional que nós temos com todos, Bruno. Isso é uma coisa que nós desaprendemos a fazer. Ter agenda pública como princípio para pautar o poder público e não ser pautado por eles. Como você vai, vagabundo já vai que você está vendido, entregue. Aí dá um nó na cabeça porque a gente almoça com Dória num dia, no outro é com o Paulo Câmara, depois é com o outro é com Flávio Dino, depois com o outro é com o Camilo do PT aqui no Ceará, depois com o outro é do... E por aí vai, porque para nós estamos ali discutindo política pública de interesse da gente, a nossa agenda. Chega de os políticos ficarem essa coisa condicionando a quem eu devo conversar ou não, isso é outra coisa. O incômodo, na verdade, não é o Dória com a gente, o incômodo é que nós não temos mais intermediários e nem vamos ter. É o que eu estava te falando no começo, né? De que forma que essa auto-organização começa a ocupar o Estado de uma outra forma, né? O que me leva a outra pergunta também. E o resto do mundo, hein? E a CUFA planetária aí? Me conta um pouco do que vocês estão fazendo, o que vocês estão imaginando e como que esse ano maluco aí de pandemia também aumentou muito essa discussão de uma CUFA planetária, né? Em função dessas enormes manifestações e da pauta racial e social e econômica está entrando no centro aí de uma nova consciência de uma nova consciência pública, né? Tem algumas coisas na CUFA, olha como é interessante. A base da CUFA é de pretos, a gente tem, acho que talvez a única instituição que tem 10% de cota para brancos definido dentro dos seus critérios. Sempre gente de favela representando a CUFA, homens e mulheres meio a meio, que não tiver, vai ter intervenção para ter, então não tem debate de paridade, é decreto, não tem nem discussão, ninguém pede tempo percepção, não tiver, monitorou, interviu, mudou, as mulheres vão lá. Eu assumi aqui a CUFA do Brasil em 2012, quando o MVBio saiu. Dentro da CUFA, nós temos discutido sempre o enfrentamento da desigualdade da porta para dentro. E muitas vezes a gente radicaliza no discurso, mas na ação, aí já não radicaliza tanto. A gente optou por radicalizar na ação prática. Então, quando a gente pensou que a experiência da CUFA no Brasil transbordaram para outros países, ainda fui na Argentina, o sócio foi na Bolívia, foi no Uruguai, foi na Colômbia, nos vizinhos, né? Uhum. Mas aí quando chegou, tipo, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, eu falei, agora vai ficar meio caro para a gente ir. O que a gente fez? O Celso é o cara fundador da CUFA, e ele continua sendo tipo o nosso Celso Ataíde, né? Celso Ataíde, ele é o nosso oráculo, é o nosso inspirador, o lâmpada para os pés. Ele pensou, vamos organizar uma parada chamada Semana Global da CUFA. E eu, que porra é essa? Aí é uma semana nos Estados Unidos, porque a partir dos Estados Unidos, na ONU, a gente articularia um diálogo com os 194 chefes de estados, né, que estão lá na ONU, e a partir lá fazer esse intercâmbio com os chefes dos poderes públicos com as agendas institucionais das CUFA nos países. E fizemos uma semana de atividade. Lançamos esse livro da pesquisa na Colômbia, segue na Fundação Ford, com Facebook, com FedEx. Fomos na ONU, lançamos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Favelas, e terminamos com um carnaval na Times Square, sem autorização, quase que a gente ia preso, mas acabou os caras gostando muito da gente. E no outro dia inauguramos o nosso escritório, que está lá no Bronx, na Gran Concurso, na 125, e lá sendo dirigido a partir de lá. E eu assumi a presidência da CUFA Global lá. Estou mais agora na articulação do Brasil, por causa desse tempo da pandemia, que teve que
força total, porque as dinâmicas são diferenciadas. E é interessante, ontem a Sueli, a Selma, aliás, Selma Flatwood, olha o nome da negona, juntou um grupo de pessoas lá, de marroquinos, argelinos, olha de gente. E a ação lá contra o Covid foi ajudar idosos a organizar o seu protocolo de saúde e de segurança relacionado ao Covid. Isso aí em Nova York, você está falando. Não, isso foi na Irlanda. Na CUFA da Irlanda. E aí a CUFA está em 17 países. A nossa meta até o final do ano é chegar em 25. E nós vamos já começar a organizar algumas ações globais. Tem aí uma ação sendo costurada. E a pandemia muda isso? Esse momento depois do George Floyd? Vocês repensaram alguma coisa em função dessa atuação mundial? Porque vocês têm uma tecnologia que os americanos ainda não têm, né? Assim, de organização social, de experiência, de base mesmo. Eles perguntam, eles ficam muito curiosos com o Brasil, porque eles querem saber como é que a gente faz tanta coisa com um cenário tão desfavorável, porque nos Estados Unidos a sociedade civil, o nível de engajamento é bem mais alto, mas você tem bem mais fundos, você tem um nível educacional, cultural, você tem demandas diferenciadas, você tem um PIB, né, de, sei lá, 25, 27 trilhões, quanto o nosso aqui de 7, então o negócio é desigual pra caramba, e eles ficam muito curiosos como que a gente organiza isso. Ao mesmo tempo, eles ficam curiosos como que... Isso é uma fala, inclusive, do Spike Lee, de como no Brasil nós somos maioria e não vê nos espaços de poder esses reflexos, e lá eles são 12%, 13%, mas você vê negros em vários cargos, né, e tal. E aí você tem que explicar para o cara a escravidão, os processos, como estruturou o Brasil, a República e tudo mais. O despejo dos negros no dia 13 de maio, e dia 14 todo mundo teve que voltar para a senzala por um prato de comida e trabalhar de graça dessa vez, né? Então você tem que explicar isso, né? Porque você tem ele lá que tem 5 gerações na família, encontrei com ele em 2015, na época lá do evento, e ele, tipo, era a época que a cota estava sendo já debatida para derrubar a cota no Brasil, cara. Eu lembro. Então, eu falei para ele falou, pô, então olha o nível de diferença enquanto que vocês estão querendo avançar para mais coisas e tal. Mas eu acho que assim, a gente tem que começar a pensar que os problemas são diferentes, mas as soluções agora caminham para ser em comum. Quando vocês... O que eu fico mais assim espantado é quando se vê nos Estados Unidos, devido à mídia, né? Eu acho que o cinema ajudou muito isso. Tudo dos Estados Unidos é mais do que tudo no mundo. Qualquer coisa. Porque o cinema... Né, botou os Estados Unidos num lugar muito doido, né? Eu lembro até que a gente levou um moleque da CUFA, que nunca tinha saído nem do estado dele, para a Semana Global da CUFA em Nova York, a gente passou lá na Quinta Avenida, aquela loja da Apple lá, aquele negócio tudo, o moleque viu aquele hotel que tem um filme do Esqueceram de Mim, e falou assim, pô, Zé, moleque na maior ingenuidade, pô, moleque bom que a gente levou formando, né? Agora já tá velho, tá macaco velho da culpa. Mas ele falou, porra, os caras fizeram a cidade igual a do filme. Eu disse, não, cara, o filme que foi engraçado aqui. Eu sabia mais você a mentalidade que as pessoas claro. têm, né? Muito doido. E, então, assim, você vê o caso do George Floyd, ele trouxe um debate para o Brasil em que eu fico impressionado como no Brasil a gente copia performance, estética e discurso, mas a gente não copia a estratégia. Você vê agora, os caras conseguiram pautar de tal forma um país que está tendo a mudança de leis, mudança de dinheiro, tirando dinheiro de polícia. Agora botaram uma vice-presidente da República, que pelas condições ali do presidente, né, ela possivelmente já destaca como a próxima presidente. Se tudo der certo, eu acho que ela vai ser presidente mesmo. A panela de pressão não vai baixar, a pressão dos Estados Unidos é uma crise mundial, por isso que transborda para o mundo, porque é uma crise mundial. Agora, sim, o que eu sinto, e na CUFA a gente tem discutido um pouco isso, é que existem alguns dogmas das lutas sociais aqui, e eu acho que é mais em América Latina também isso. Mas, assim, quando você fala que nós somos uma entidade com fins lucrativos, assim, que nós acreditamos na mudança por vias econômicas, nós estamos na ordem do capital, e até a revolução é passeada, tem que ter alguém para pagar a conta desse processo. As pessoas ficam meio assim, arredias e tal, mas hoje muitas instituições que ficavam lá vinculadas a partir de governo, os governos caíram, os partidos não estão dando dinheiro a ela, e vêm pedir apoio emprestado à CUFA. A mesma CUFA que muitas vezes foi até xingado, condenado, né? Porque a gente faz esse trânsito pautando a nossa agenda e se envolve contradições, e se envolve muita clareza do que você quer, e se envolve não cair nas pegadinhas, né,
do favorecimento, aqui ou acolá, mas eu penso que no mundo está mudando, Torturra, porque você olha o próprio Brasil. Durante a pandemia é que as ruas foram retomadas, e dessa vez, não por a galera antiga, não pela galera vermelha, mas pela galera de blusa preta, a galera jovem, a galera negra de favela como nunca teve, organizada pra caramba, né? Distanciamento, álcool em gel, bastante solidária e cuidadosa uns com os outros, e não tinha aquela guerra de quem fala no microfone, né? Tipo assim, nego do partido que está em 50 instituições, e as 50 instituições vão falar, então todo mundo brigando para falar, não teve isso, e principalmente um discurso agressivo, porém mais organizado. Então há uma mudança. Você sentiu isso? Você sentiu isso? Estou vendo no mundo isso, está acontecendo, um deslocamento. Eu acho que tem muito a ver também com as promessas que esse projeto fez e não está cumprindo, né, cara? Não está conseguindo cumprir, não está conseguindo dar conta. O Brasil não é desigual e pobre porque a gente é pobre. É porque ele é desigual, tem dinheiro na mão muito dinheiro na mão de pouca gente, cara. Quando eu vejo os caras criticar, os caras mais politizados criticar o funk ou o Condzilla, porque diz que é ostentação, que tem lá um moleque que ganhou dinheiro, comprou uma casa para a mãe, com piscina, tá com carro e ainda me chama de ostentação. Pô, quando eu não tinha nada, eu sou do tempo da roupa de sair, pô. Minha mãe dizia, não mexe naquela roupa, porque aquela roupa é de sair. Ficava sonhando o dia de vestir aquela armadura poderosa, para sair bonito, todo colorido, pá, combinando. Aí, né, a menina olhar, todo mundo. Aí você era constrangido porque não tinha nada. Agora você é constrangido porque tem alguma coisa. Aí você vem pra minha cidade, Fortaleza, que é uma das mais desiguais do planeta, tem um cara com um carro de 700 mil reais, cara. E ninguém chama isso de ostentação. Então, assim, naturalizou-se a desigualdade de tal forma que agora entrou num gargalo o Brasil. Ou nós vamos dar conta de compartilhar as oportunidades e riquezas, ou nós vamos ter que compartilhar todas as tragédias que a concentração de riqueza na mão de uma minoria está gerando. Porque não tem como passar mais batido. E eu acho que tem uma coisa que nós temos que superar. O debate é pelo discurso do dinheiro. Nós temos 100 milhões de pessoas no Brasil hoje, tensas e preocupadas no que botar na mesa para comer, o que vai ter de dinheiro amanhã para pagar as contas e precisando de saúde. Isso não tem dúvida, né? Isso é uma coisa que vocês fizeram mesmo muito funcionar, né? Pesquisamos, né, cara, também. Quando tu olha a pesquisa, eu vou te mandar uma pesquisa que a gente fez, Data Favela, para tu ver o recorte das coisas. 92% das pessoas que receberam auxílio emergenciais, dos 100%, 92% das pessoas que receberam auxílio gastaram com comida. Sabe o que 62% fez? Gastou comida para comprar para os parentes e amigos, cara. No meio de um caos, cara. Então, esse sentimento coletivo e solidário não pode só porque é um momento de cesta básica. Né? Vamos pegar um exemplo. A gente podia fazer uma campanha patriótica agora, de verdade. Os compatriotas brasileiros não têm em torno de 40 a 50 milhões de pessoas literalmente passando fome. É dever de quem tem comida dividir com essa galera. É patriótico isso, cuidar com o cidadão do país, pô. Podia ser isso uma grande campanha nossa, para a gente pensar de mobilização, porque eu estou vendo nesse meio de campo das relações se construir outros afetos, outras franquezas, reconquistar valores solidários, porque eu fico muito na agenda da morte e tudo. Gente, como vai sair da pandemia? Diferente. Agora, quem é ruim, é ruim. Os bons vão ter que juntar contra os bons, senão a cabeça vai estourar, que é muita ruindade ao redor, e a rede social, a galera tende a monopolizar e viralizar mais o mal. O bom, a galera não quer. Então não pode deixar o mal dirigir a nossa subjetividade, pô. Pelo amor de Deus, cara. Isso de rede social é muita verdade. Acho que a gente... E aí acho que você fez uma análise ideal, que assim, a gente está meio viciado em notícia ruim, né? A gente aceitou o jogo da morte, né? A gente está olhando para o abismo com bastante foco mesmo. A prova é as festas escondidas e morrendo 100 mil pessoas, cara. O jogo de futebol. Quando é que vai parar o Campeonato Brasileiro, Bruno? Quando mas me fala isso. Um time inteiro morrer alguém? Mas me fala morrer isso. Alguém, Mas o pessoal cansou da quarentena também, né? Cansou muito, cara. E cansou porque foi feito desorganizado, porque você tinha de um lado dizendo que não tinha problema nem nada, e você tinha os governadores puxando o bonde para outra. O que é mais trágico, de novo? Tá querendo lembrar isso naquela hora do que ele vai capitalizar de novo. Ele vai capitalizar dizendo o seguinte, tá vendo aí? Eu disse que tinha que abrir. Agora tá todo mundo abrindo. E nós abrimos, olha como é louco, o mundo todo abre quando tem testagem em massa, capacidade do sistema de saúde de atender e curva caindo. E redução da curva. O Brasil abriu tudo o contrário, cara. A gente não tem pico, né? Porque a gente tem, a gente tem fechamento nem abertura. A gente tem fechamento nem abertura, Bruno.
Loucura total, bicho. É isso que me preocupa. A gente criou um certo calo, a gente aceitou essas 1.000 mortes aí e agora não é nem mais notícia, cara. O cara falando, mas na favela eu vi um monte de cara fazendo baile funk que o pessoal nem liga, irmão. O favelado desse país, ele tem 1.000 chances de morrer. O Covid é só mais uma, cara. As pessoas não entenderam ainda que quando você fala direitos, Estado democrático de direito, aí tu vai na favela. Na favela é o Estado antidemocrático de ter direito, cara. Eu sei. Você não tem direito a ter direito. É o Estado mínimo funcionando desde sempre. Sempre foi mínimo, né? Essa é a Até regra. o monopólio da força, em alguns territórios do Brasil, o Estado está perdendo. Ou se convertendo na própria força paralela do Estado. Isso é que é grave, só não estão se ligando disso. O que está virando o Brasil, essa coisa louca de solução com as próprias mãos, uma saída individual, e aí vem o quê? O cara vai falar com o favelado, mas o mundo está se acabando, o Bolsonaro é fascista, morreu nos... Aí chega aquele cara de paletó, todo arrumado, da mesma cor que eu, limpo, já vi aquele cara numa tragédia de tudo, o cara mudou hoje, é outro cara, o cara tá bonito, saudável, parou de fumar crack, tá cheião agora, forte, olha para mim no bar, frustrado, porque a mulher me deixou, porque eu não tenho mais emprego, não consigo ser um pai legal, quero tirar minha vida, tô ruim da vida, tô com desgosto, e o cara chega para mim, pega no meu braço, me puxa assim para fora, olha para mim, me abraça e fala assim, ó, você é tudo para Jesus, eu tenho um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, irmão, vem com a gente. Porra, até eu vou, cara, nessas condições. Quem não vai? Isso que as pessoas não estão entendendo. O movimento é de acolhimento. O que nós vamos ter de questões psicológicas e saúde mental vai ser gravíssimo, Bruno. Quem vai crescer nesse processo? Quem vai crescer? Quem está com seu divo? O cara que xinga, mas o pastor está roubando o dinheiro do fiel, aproveitando da fé. Tem esse bandido mesmo. Mas tem as pessoas que dão dinheiro, que não estão ignorantes, não estão sendo roubadas, não. É barato, né? Ela acha que vai colaborar realmente para a saúde espiritual dela, para o aconselhamento dela, como o pessoal gasta para análise. O cara vai lá... Isso é barato, Isso é barato. Estou falando de valor, de significado, certo? Claro. De vínculo, de solução. E aí cada um é cada um, meu irmão. Ninguém, não é um pacote de biscoito, todo mundo é igual. Cada um vai encontrando as suas ferramentas para sobreviver nesse mundo cão. E aí você vai xingar. Aí você não vê, mas os caras é burro. Irmão, evangélico. É tão doido esse processo. É porque eu não fico falando, os caras, que eu estou defendendo a porra da igreja. Não é isso. É para a gente não generalizar, enxergar coisas boas e saber que é o ruim e como é que aborda. Mas, por exemplo, sabe por que a teoria da prosperidade num país capitalista funcionou entre os crentes? Porque mesmo o cara analfabeto, sem saber ler e escrever, ele teve que exercitar a sabedoria de reservar 10% e organizar sua receita e despesa. E, basicamente, quem organiza receita e despesa não vive em sufoco, Bruno. Educação financeira, né? Educação financeira, o dízimo, né? Total. Porra, então vai ter que separar 10% do dízimo. Então tá ali. Quer ver outra coisa mais louca? Porra, 8 milhões de analfabetos, estão tudo nas favelas. E o pentecostalismo é uma religião de favela e de preto. Olha o que é mais doido. Os pretos brasileiros não estão em religiões afro, estão no pentecostalismo. E nós vamos ter que entender o que vai acontecer para quem debate a questão racial, quem é militante. O Brasil está complexo como nunca, parceiro. Não tem receita de fora para cá. Nós vamos ter que se virar com o que tem aqui dentro e fazer a nossa comida com os nossos ingredientes. Aí tu chega, o cara da favela não sabe ler nem escrever. Ele vai aprender a ler para poder pregar o discípulo da Bíblia, interpretar as parábolas para poder pregar na rua. Olha como é louco. Sem falar que para o cara casar, o cara quer dar uma pauladinha, fazer um sexo, não pode. Tem que casar. Ao casar, o cara constrói tudo que o favelado não tem. Identidade. Aí já vai morar com a menina, trabalha família, e já compra o barraquinho dele ali na favela, junta com outros irmãos, ajuda, faz mutirão, constrói a casa, bota a igreja perto, chama o irmão para o culto, bota o irmão para trabalhar na joalheria, na ótica, que eles têm uma rede, né, de empresa entre eles, e aí o cara constrói a propriedadezinha dele. Tudo que o favelado preto nunca teve no Brasil. Identidade, história, tradição, família e propriedade, a TFP, né, cara? Percebe? Essa foi verdade, pode crer. Pô, não tem, cara. Então, as pessoas despejadas, invisibilizadas, e aí vem um negócio que exalta. Como que eu vou achar ruim? É corra de dor, não tem como, cara. Brasil complexo para você administrar, né? Brasil de baixo. A gente tem uma ideologia muito aqui, acho que passou muitos anos gestando uma ideia de um país ideal e se discutiu pouco as complexidades do Brasil. Né? E o Brasil passar por outro negócio. O Brasil é um país de rua,
de carnaval, de futebol, de gente na rua, de gente junta. Até isso a gente está perdendo, né, cara? O cotidiano cansando as pessoas agora estão se tinha uma overdose de prisão, agora tem uma overdose da pessoa querer se drogar para poder esquecer o tempo que passaram guardado ou isolado com aquele medo. Você vê a loucura, as pessoas bebendo feito louco, comendo feito louco, igual um maluco, parece com medo que vem outra pandemia, vai fechar tudo, vamos logo sabendo. Tô aqui, hoje, ó. Né? Tô aqui, ó, todo dia tomando aquele vinhozinho aqui para trabalhar no baixar a ansiedade, na real. No estado de drogadição sustentável. Eu nem fico alto. É só para eu não ficar louco sozinho. É só para eu não ficar muito ansioso. E comida. Comendo igual louco. Eu tive que tomar aqui um monte de remédio para não ficar com 300 quilos, mano. É mesmo? Tá comendo muito? Coisa de doido. E outra, minha mãe teve Covid, meus irmãos. Minha mãe é a gostosa do Covid. Ela é gordinha, hipertensa e diabetes. Imagina, foi os piores 14 dias da minha vida, cara. E passou bem, ela melhorou, tá tudo certo. Passou bem, ficou com as coisinhas meio ruins. Mas ela precisou de internação? Como é que foi? Hã? Mas ela precisou de internação? Foi não, a gente montou tipo uma enfermaria em casa, botou uma menina trabalhando. E você não minha mãe era tipo para dar uma aula de propaganda pra galera que tava de baixa astral, porque minha mãe é inacreditável, eu fiquei impressionado com ela. Porque assim, ela tava doente, né, cara? Ficou cansadona, tinha que ficar deitada. Aí ela corta cabelo. Então, assim, ela corta cabelo no social, pros malucos que não tem dinheiro, pra galera. Sempre assim, foi desse bonde. Aí chegou uma amiga dela de muito tempo para cortar cabelo. E a menina que estava lá não conhecia ninguém. E eu já tinha divulgado na internet, porque minha mãe é danada. Ela sai e tal. Aí, para não contaminar ninguém, nem ter mais problema, eu divulguei logo. Minha mãe está com Covid, basta. Acabou. Logo na internet, meus irmãos ficaram, ó, pistola comigo, mano. Querendo me matar. Porque, vou discriminar a mãe e tal. É bom, pelo menos não bota Covid em ninguém, como aconteceu com ela. Se ela tivesse com medo, ficasse em casa, não tinha acontecido isso. Algum vacilo, né? Aí o que acontece? Chegou uma mulher para cortar cabelo, Bruno. Aí a mulher insistiu, a menina não conhecia a mulher, né? Então, não, dona Fátima, ela está indisposta, está meio cansada. Aí ela ficou insistindo, ela acordou e ouviu a mulher falando, ela fala lá do quarto. Ela está sem condições, não tem muita força. Aí ela disse, rapaz, eu estou sem condições, mas eu tenho um monte de Covid sobrando aqui, se você quiser. Até hoje a mulher não voltou lá para casa comigo. Já perdeu a cliente. Aí ela melhorou agora. Aí o que aconteceu? Ela sai na rua, pessoal, aí vem a mãe do Zezé, corre todo mundo. Porra, ela me ligou malzona. Coitada. Querendo chorar. Agora que não tem risco, pô. Agora pode abraçar e tudo. Ela vai fazer 65 anos agora, né? Fazer aniversário para ela. E você não pegou? E você? Não, não peguei. Eu tô no protocolo de ninja, mano. Tô igual doido. A minha testei 2 vezes já, tudo. E aí o que aconteceu? Ela saiu um dia, minha mãe é assim. Ficou baixa astral, 1 dia, 2 dias, no terceiro já virou. Aí eu liguei outro dia. E aí, mãe, como é que a senhora tá melhor? Ela, ora! Quando eu vi o hora, eu disse, vixe, já mudou. Melhorou. Aí eu, o que foi, mas aconteceu? Não, agora é assim agora. Eu tô me vingando. Aí eu, de quê, mãe? A senhora tava se recuperando, vai sossegar, ficar em casa, assistir a televisão, vai uma comida, eu vou almoçar aí com a senhora e tal. Que ela gosta quando eu vou almoçar lá, né? Corre, eu pouso lá, almoço. Aí ela disse, não, agora eu vou me vingar. E quando eu saí, não se escondia, agora eu espero todo mundo sair na rua, Zezé. Tá todo mundo saindo sem máscara, né? Que ninguém liga. Aí eu tiro minha máscara, boto aqui, abro a porta e saio na rua. Fica ninguém. Não fica ninguém na rua. Aí ela disse, você devia falar aí com o Camilo e o Roberto Cláudio, que é o prefeito e governador daqui, né? Camila. Para me contratar para garantir isolamento social, não precisa nem de polícia. Basta ir na rua, ó. Covid, não fica ninguém na rua. Minha mãe não existe, cara. Aí, ou seja, ela transformou uma situação trágica numa estratégia de sobrevivência de poder superar essa própria parada. A gente vai ter que desenvolver, cara, mecanismos de tornar mais alegre, desligar um pouco das agendas que pesam na gente. Tem muita gente mal mesmo, e tem gente que somatiza muito, muita gente não estava preparada para essa guerra. Pô, se na favela nós somos casca grossa, couro duro, tem dia que a gente pama, tem dia que a gente... Tem dia que a gente acorda 2 horas da tarde, não quer, vai dormir 5 da manhã, não consegue dormir. Bicho, nos primeiros meses de Covid, eu acho que eu dormia 2 horas, cara. Eu também. Tinha dia eu falava com o Celso aqui, tipo, até 4 da manhã, quando dava 7 horas, a gente tava no ar de novo, cara. Estranho, né, cara? Mudava muito, né? Sem nada. Pra gente reconfigurar isso, vai demorar, porque há um mundo que dá medo lá fora, não tinha isso, cara. Todo mundo achava que ia sair, não vai não. Vai demorar um pouquinho isso aí. Vai demorar isso aí. Zezé, muita coisa boa, hein? Obrigado.
E mais alguma coisa que você acha importante de falar? O que você anda na cabeça aí, Zezé? Você acha que é o que as pessoas precisam prestar bastante atenção? Eu acho que a gente deve prestar atenção numa agenda positiva das coisas, e tem muita coisa massa acontecendo. Aonde que você acha que tem que prestar mais atenção? Eu acho que a agenda positiva tem que ser o que a galera, o que conseguiram recriar para sobreviver. Quem passou. Vou contar uma história, um exemplo. Encontrei um amigo meu que ele tinha um bar, Thiago, dos pais dele. No meio da pandemia quebrou o negócio, todo mundo em depressão. No meio da pandemia ele transformou num restaurante. E agora mandou os que não tinham vínculo trabalhista embora, porque não tinha como manter. E agora transformou num restaurante que está conseguindo se virar. E agora está em campanha para se virar. A energia desse cara que chega lá para almoçar, tu não acredita que ele passou por... Porque assim, é o sonho do cara montar um negócio, tudo direitinho, tá tudo indo bem, tudo lotado todos os dias que ele abre, e de repente o bagulho evapora. De uma vez só. E numa área, aqui comércio e serviço é muito forte, Bruno, vai ter uma queda de mais ou menos 30% a 40% de empresas que não saem mais da UTI, elas vão ficar lá por lá mesmo. Muito turismo também aí em Fortaleza é importante, né? Justamente, o turismo alimenta essa indústria de bares e tal. E você vai ter uma média de 20 a 25 mil pais de família desempregados por causa disso. Aí você tem um cara que passou por isso, foi para baixo, não se entregou, subiu, reverteu a matriz produtiva, manteve o povo dele ali. Porra, quando chega lá, ele apresenta os funcionários. Porra, mudou tudo na visão do cara. Os funcionários, as relações, quem foi leal com ele, quem não foi, quem correu, quem ficou. Tá dando essas mexidas nas pessoas. Quem é o Thiago? Vamos conhecer o Thiago, a história do Thiago. Conhecer as várias experiências também. Muita gente tem que conhecer o que o Raul Santiago e o René estão fazendo no Alemão, o que o Cadu está fazendo lá em Belo Horizonte, o que o França está fazendo lá no Morro do Papagaio, e por aí vai. Tem muita coisa. Precisa conhecer esse Brasil que já vivia uma pandemia desde o dia 14 de maio, de 1888. Esse pessoal que já vivia estado mínimo, ausência de política pública. O que esse povo está fazendo para sobreviver? Tu imagina. Sabe o que agora a gente foi entregar o Vale Mãe para as mulheres, Bruno? Estou falando, insistindo muito nesse lance, porque o nosso maior investimento é emocional nesse momento. Parece que não. Não é ideológico, é emocional. Porque se você fortalecer o emocional, você vai compreender qual é o jogo do ideológico. O jogo do ideológico, nesse momento, é desmobilizar aqui. E aqui, se pegar aqui, tem ideologia que ele mobiliza, meu chapa. Você é um cara bom, ideológico, mas você fica em casa prostrado. Quer sair para canto nenhum, não tem vontade de nada, chapado, não sai, não vai para canto nenhum. Então é aqui. Tínhamos 50 vale-mães para entregar numa favela, juntamos as mães mais precisadas, que lá é uma área difícil. Chegamos lá, na reunião, de repente, já para encerrar, que a gente ia entregar o cartão, chega mais 50 mães, cara. E aí elas, pelo amor de Deus, aí chega com o menino, aí chorando, desesperado, o marido abandonou, muitas com tornozeleira eletrônica. Sério? Impressionante quanta gente jovem com tornozeleira eletrônica na rua. Agora as prisões não precisam mais nem de muro, né? Só bota a tornozeleira e vai. Então o planeta vai virar uma grande prisão. É igual a filosofia do carro, né? Pelo capitalismo, o planeta virava um grande estacionamento. Na hora que todo mundo ligasse o carro, explodia a camada de ozônio, virava aí um grande parque. E aí, cara, sabe o que as mulheres fizeram? Olha a saída que as mulheres encontraram. A gente pega as mais precisadas, Thiago. Chegou 50 mais precisadas ainda. Ô, Bruno. Thiago, eu tô lembrando do Thiago agora. E aí, eu pensando aqui, sentado junto com o parceiro lá, Wagner, ele é da escolinha de surf, do Oitão Preto, uma favela que tem aqui perto do Marina Park, onde fica o Paul McCartney ficou lá, todo mundo lá. Só que é de frente pro morro, o IDH, é tipo a Suécia de um lado e o IDH 0 lá do outro. Sim. Fortaleza cheia dessas coisas. Aí uma mulher se levantou e disse assim, gente, eu acho que os meninos aí estão fazendo uma batalha grande, da CUFA, a gente quer agradecer, mas eu acho que a batalha agora é por nossa conta. Então eu convido vocês a pegar o vale-mãe de vocês de R$120 e dividir por 2. A gente fica com 60 e divide 60 com as outras mães, porque quem é mãe aqui sabe do que nós estamos passando. E eu acho que essa mulher não pode voltar para casa sem nada. Irmão, chega, todo mundo chorou. E as mulheres dividiram R$120, as 50 e adotaram as outras 50. Isso aí, né? Então, é lógico que ninguém pode ajudar todo mundo, para encerrar aqui. Mas eu penso que nesse momento todo mundo pode ajudar alguém, bicho. O espírito é isso mesmo. Zezé, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Vamos repetir, vamos fazer mais.
Me fala o que você está fazendo, se Manda quiser me abraço pro indicar. Gregório. E tem que comentar também um pouco de risco, tirar uma onda também. Ah, tem. Manda abraço pro Gregório lá depois. Vou mandar um abraço para o Greg. E se tiver alguma pauta, alguma pessoa que você acha importante de ser escutada, você acha que eu tenho que entrevistar, é só me avisar que aqui o microfone está sempre aberto. Para você, para a CUFA e para quem for da sua confiança. Tá bom, meu irmão. Obrigado. Obrigado Valeu, você pelo seu tempo, Zezé. Esses pautas, isso aqui não são nem, como você diz, não é nem gasto de tempo, é investimento terapêutico. Para mim, total. Já estou bem mais tranquilo. Depois dessa conversa que foi cheia de coisa muito dura de escutar, mas muito esperançosa, muito importante. Dá para ser duro sem perder a esperança. Nunca. Se cuida bem. Valeu, meu irmão. Você também. Fica bem. Já sabe onde encontrar a gente. Fazia tempo que a gente queria bater esse papo, mais um Legados da Pandemia. Espero que em breve... O boletim do fim do mundo, né, que você tem. E eu tenho te assistido aí sempre com a Mônica, Rosana, as moças. Vários amigos, cara, estou impressionado. Não, foi da Vera Magalhães até o Silvio Almeida, que eu não conhecia pessoalmente. E você tá, né, famoso, você tá citado no Roda Viva 2 vezes. Eu ouvi falar lá. O lobby, né, da Negrada. O Zezé tá famoso. Zezé tava famoso. Merece. Valeu, meu amigo. Beijo no seu coração, cara. Beijão pra você. Até a próxima.